Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãs que nos acolhem aqui, nesta casa guaneliana, este espaço de caridade, e também vocês que estão aí participando da transmissão da missa. Em primeiro lugar, quero me solidarizar com as famílias que perderam os seus entes queridos, né? A dona Hilda, antes de ontem, Claudinei, o Nelson, a Sandra, a Iracema e o Afonso, 7º dia. O senhor Hermenegildo, 1 mês, e Vicente Cândido, 4 anos. Para nós que somos cristãos católicos, a morte é uma passagem para a vida eterna. Claro que é difícil quando perdemos, existe a tristeza e é natural, mas nós temos essa esperança da ressurreição em Cristo. Por isso que nós nos alegramos também com o passar do tempo. Sabemos que a pessoa, de fato, busca aquilo que Cristo prometeu, a ressurreição no último dia. E a palavra de Deus de hoje, ela fala disso também. O consolo de Jesus nas suas palavras. E para iniciar, eu gostaria de voltar um pouquinho no domingo passado. Quem participou, quem assistiu a missa no domingo passado, dizia Jesus assim: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, eu vou, mas voltarei. Cada um tem a sua morada, etc. Esse discurso é durante a última ceia, Jesus consolando os apóstolos, porque acabavam de perder Judas, que traiu Jesus e se separou do grupo. Acabavam de receber a notícia que Jesus iria passar pela sua paixão, iria deixá-los também. Eles ainda não entendiam muito bem esse processo de paixão, morte e ressurreição. E era um discurso de despedida, era o testamento de Jesus. Eu falei isso semana passada. Um testamento, ele só é lido depois da morte da pessoa. E o testamento de Jesus, a herança que Jesus nos deixa, é a herança espiritual. Então, para as famílias daquelas pessoas que nós rezamos hoje pelas almas, esse testamento espiritual é aquilo que nos consola. O consolo que Jesus dava para os apóstolos durante a última ceia continua no evangelho de hoje. E não é um consolo como o do mundo. Ah, tudo vai ficar bem. Eu não gosto quando tem gente que, às vezes, alguém publica assim:
faz uma publicação, porque hoje em dia só se fala de publicação, de live, de internet, né? Publica assim, não, que tô com um problema, a pessoa vai operar, tá doente, e alguém escreve assim, tudo já deu certo. Não é que tudo já deu certo. Vamos rezar, vamos pedir a Deus para que seja feita a vontade dele. Então não é que tudo já deu certo, a nossa parte nós temos que fazer. Parece que um consolo do mundo é um consolo assim, fica tranquilo, você pode fazer o que você quiser, que Deus é sempre misericordioso. Sempre vai te perdoar. Deus sempre perdoa, sempre é misericordioso, amoroso. Só que Deus também é justo. E a justiça de Deus não é aquela justiça que me condena pelos meus erros, não. A justiça de Deus é aquela que aceita o pecador arrependido. Arrependido. Sem arrependimento, como é que eu quero o perdão de Deus? Sem fazer o caminho, eu falava do caminho semana passada. Como é que sem fazer o caminho eu vou querer chegar até lá? Se eu quero chegar a um destino, eu tenho que ir por uma estrada. Se eu for pelo caminho contrário, eu não vou chegar naquele destino. Na fé também é assim. Então esse consolo de Jesus para nós é um consolo que depende da nossa participação também. Não é um consolo assim, não, faça o que vocês quiserem, lá tem muitas moradas, já está reservado o seu cantinho lá no céu. Tem gente que vende terreno no céu, né? Cuidado. Cuidado para não comprar um terreninho no céu. Não se compra e nem se conquista, é pela graça de Deus. Só que a minha parte eu devo fazer. Então esse consolo que Jesus trouxe semana passada, e de fazer um caminho, e esse caminho começava na comunidade, eu falei, e continua hoje esse consolo no testamento que ele deixa na última ceia, diz assim que hoje ele deixa já uma antecipação daquele que virá, o Espírito Santo. Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, virá o Espírito da verdade, o Paráclito. Paráclito significa advogado, aquele que vai olhar por nós, que vai advogar por nós. E a verdade, o Espírito da verdade é aquele que vai manifestar toda a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu vou, virá aquele que vai conduzir vocês. Todos nós, a humanidade, vive no tempo do Espírito. Desde a criação do mundo até a encarnação, se viveu o tempo de Deus Pai. Da encarnação até a ascensão se viveu o tempo de Deus Filho. Do Pentecostes até hoje estamos vivendo o tempo do Espírito, da terceira pessoa da Trindade. É esse mesmo Espírito que Jesus disse no Evangelho de hoje que eu vou, mas virá o Espírito, consolando os apóstolos. Esse mesmo Espírito é o mesmo que nós vivemos nesse tempo. Cronologicamente 2020 estamos. É o tempo do Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Paráclito. Se me amais, observais os meus mandamentos. Aí já começa, não as exigências, mas já começa a nossa participação. Jesus consola os apóstolos, consola nós, os discípulos, mas diz assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu amo a Deus, mas então eu faço o que eu quero. Calma, vai devagar. Se me amais, guardais os meus mandamentos, diz Jesus. O mundo não me conhece, mas vocês sim me conhecem. Outra frase de Jesus que não é pegadinha, não tem duplo sentido, mas eu posso embarcar em algo que eu me isento. O mundo não conhece Jesus, eu não faço parte do mundo. Eu vou na missa, eu rezo o terço, agora estou participando das missas transmitidas, eu participo da minha comunidade, da pastoral, eu sou padre, eu sou freira. Calma. Esse mundo que Jesus fala, todos nós temos um pouquinho dentro de nós. E esse mundo não conhece a Deus. O que significa isso? Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Alguém que não crê em Deus ou não crê na igreja pode até falar assim, nossa, que discurso soberbo. Não. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos buscando a Deus, que está no mundo sim, mas Ele quer que nós o busquemos para a eternidade. Como falei no início dos falecidos, essa vida é uma passagem e vai terminar para todos. Quando alguém da nossa família, ou próximo de nós, morre, nós começamos a valorizar cada vez mais a nossa vida. Isso que é importante. Rezar pelas almas e rezar pela família daqueles que estão vivendo esse luto. Então o mundo que está aí, que é o mundão que nós estamos nele, que nós fazemos várias coisas nele, mas nunca deve estar acima de Deus na minha vida, nas minhas prioridades. E eu levo sempre um pouquinho desse mundo aqui dentro. Quando eu deixo Deus de lado e faço as coisas somente mundanas, eu não vou ver a Deus. Eu não vejo a Deus nessa frase de Jesus. O mundo
não me conhece. Então, quando eu dou prioridade ao mundo, eu deixo de conhecer, entre aspas, a Deus. Então eu tenho um pouquinho dentro desse mundo dentro de mim também. Então vamos dizer que eu tenho uma escala de quantidade, se pode dizer assim, de mundo. Eu tenho que diminuir essa escala de mundo, eu tenho que preencher mais essa escala de Deus dentro de mim. E aí Jesus dizia assim: eu rogo ao Pai pelo Espírito Santo, para não vos deixar órfãos. Então essa era a promessa de Jesus. Eu vou, mas depois da ressurreição, ele viveu, ele passou um tempo ressuscitado aqui entre os apóstolos, entre as outras pessoas. E na ascensão depois veio o Espírito Santo. Pouco tempo e o mundo já não me vereis, mas vocês me vereis. Por quê? De novo fala do mundo. Por quê? Porque quem é do mundo precisa de provas para ver a Deus. Precisa de sinais gigantescos para poder seguir, para poder ir na missa, para poder rezar, para poder acreditar. Nós não. Bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Quem? Nós. Então vai eliminando várias coisas que você tem aí, que eu tenho também do mundo, e vai preenchendo de coisas de Deus. Repito, nós estamos no mundo, vivemos nele, mas não somos do mundo. E a parte do mundo que nós estamos, devemos levar a Deus, evangelizar. Então por isso que ele diz assim: mais um pouco e o mundo não me vereis. Por quê? Porque o mundo só crê naquilo que vê, que toca. Nós não, nós sabemos que Jesus está conosco, na Eucaristia, na palavra, no irmão, no perdão que eu dou e recebo, na palavra que eu dou e recebo também, etc. Então por isso que ele diz que o mundo já não me vereis, mas vocês sim me vereis. Por quê? Porque nós somos movidos pela fé, pelo Espírito, que ele já antecipa hoje no discurso da última ceia, nesse consolo. Semana que vem a ascensão, na outra sim, então essa vinda triunfal e litúrgica do Espírito Santo. E aí quando nós vamos para a segunda leitura da primeira carta de Pedro, Pedro faz algumas observações aos cristãos que receberam o Espírito Santo. Os cristãos que são comprometidos com essa vivência, não do mundo, mas da fé no mundo. Esses cristãos comprometidos, movidos pelo Espírito Santo, sofrem o quê? Perseguição. Quanto mais cada um de nós aqui tira o mundo de dentro de nós e coloca mais Deus, mais perseguição eu sofro. Porém, mais forte eu sou para aguentar essas perseguições. Eu sempre gosto de quando toca nesse tema da perseguição, dizer que quando a igreja, ou quando eu, em nome da igreja e em nome de Deus, sou perseguido, é um bom sinal. Porque nós estamos fazendo um bom trabalho. Agora, quando eu sou perseguido em meu nome, porque eu estou fazendo as minhas coisas, aí problema seu, problema meu. Mas quando a perseguição é em nome de Deus, é movido pelo Espírito que eu estou. Tantos exemplos na história nós temos, desde Estevão, o primeiro mártir, até tantos outros mártires que tivemos na história da igreja. Então, diz Pedro assim: santificai os vossos corações a Jesus Cristo, santificai em vossos corações a Jesus Cristo, para dar razão da esperança. Aqui, Pedro quer dizer o que para aqueles cristãos e para nós? Não viva uma fé boba, desculpa a palavra, não viva uma fé ingênua. Nós temos que ter uma fé madura, temos que dar razão da nossa esperança. Santificai nos vossos corações a Jesus Cristo, para dar razão da sua esperança. Como é que se faz isso? Boa conduta, boas palavras. O que adianta eu ser perseguido, receber uma ofensa em nome de Deus e retribuir essa ofensa? Aí é como a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, mesma moeda? Não. As palavras de um cristão verdadeiro, movido pelo Espírito, são boas palavras. Até quando ele é, a vontade que dá como humano você já sabe o que dá vontade de falar. É falar 3 vezes mais. O que acontece no mundo hoje? Todo mundo quer ter a última palavra, quer gritar mais forte, etc. Mas não, o cristão verdadeiro movido pelo Espírito, que quer dar razão da sua fé, tem que falar com paciência, com amor, ter boa conduta, ter uma fé madura e ir contra a maré. Fazer tudo isso é ir contra a maré. O que o mundo, voltando para o mundo, o que o mundo prega? Irmão, se gritou contigo, sobe na cadeira e grita mais alto. E se falou alguma coisa, já joga o celular na cabeça dele. O mundo pede isso. Ter a última palavra. Vingar-se. Não, aí vão buscar na Bíblia motivos para dizer isso. Porque Jesus com o chicote lá no templo. Porque não sei o quê. Não busque na palavra as suas atitudes.
Não busque na palavra aquilo de errado que você faz, por favor. Se a gente pega uma frase solta da Bíblia, eu posso justificar tudo que eu faço na minha vida. Não. Eu devo ser movido pelo Espírito Santo. E quem é movido pelo Espírito Santo não faz essas coisas. Ah, padre, mas a minha humanidade, às vezes eu caio. Todo mundo cai. Deus está pronto para estender a mão e te levantar. Aí levantar é uma decisão sua. Querer levantar é uma decisão sua. Então, e diz assim a palavra: e quem te difamar passará vergonha. Talvez naquele momento gritou, teve razão, olha lá, você está errado. Mas depois se envergonhará, diz Jesus. Por quê? Porque Deus permanece, não o mundo. Quando? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Naquele momento talvez você tenha sido humilhado. Você tenha sido colocado para baixo. Mas se for em nome de Deus, fique firme. Mantenha-se firme. E depois diz aqui que nós devemos sofrer pelo bem. Na primeira carta de Pedro é dura. Então se vocês quiserem depois voltar a fazer essa leitura, às vezes eu escuto na missa ou eu leio, mas aí vem uma reflexão e aí eu presto mais atenção naquilo que realmente eu não tinha percebido durante a leitura. Então, sofrer pelo bem, até porque Jesus morreu por nós na cruz. Não só sofreu, mas morreu por nós na cruz. Então vale a pena sofrer pelo bem. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que é o livro mais lindo para se ler depois dos Evangelhos, dentro desse tempo pascal, nos mostra Filipe, Pedro e João. Os personagens principais aí desse momento do livro dos Atos. Depois vem Paulo. Mas Filipe é um daqueles 7 que foi escolhidos para servir às mesas. Perseguido, falei de perseguição, porém movido pelo Espírito, fugiu. Mas não fugiu para abandonar a fé. Não, negativo. Foi levar a fé a outro lugar. E aí entra uma moção do Espírito aqui na igreja primitiva. Foi levar a fé aonde? Até a Samaria. Onde eram o quê? Pagãos. Tem gente dentro da igreja católica que quer pegar o Espírito Santo e botar numa caixinha e falar assim: daqui a pouco a gente vai invocar, tá bom? Deixa ele ali. A gente quando invocar, aí sim, aí tá liberado só para nós aqui, ó. Não. O Espírito sopra onde quer. Aonde quer. Padre, mas pagão, evangélico, não sei, o Espírito sopra onde quer. Faça a sua parte como cristão católico. Não queira engavetar as coisas, os dons. Não. Coloque à disposição. O Espírito Santo não é seu. Então, eles foram evangelizar aonde? Na Samaria, lugar de pagão. Que a maioria dos apóstolos era contra isso, movido pelo Espírito e pela perseguição. Felipe foi até lá. E todos se admiravam com Felipe. Ali, na Samaria, eram os descendentes de Abraão, que não eram pagãos, ou seja, não estavam dentro daquela raça escolhida por Deus, supostamente, e que os apóstolos direcionavam a evangelização. Mas o Espírito conduziu Filipe até lá. Então as suas palavras eram de admirar, ele anunciava Cristo. Os seus atos também, ele fazia milagres. Não ele, Deus, através dele. E aí Pedro e João, que estavam em Jerusalém, que eram do núcleo dos apóstolos, ficando sabendo que a Samaria estava aceitando a fé, foram até lá. Para quê? Para batizar no Espírito Santo, era uma prática da época. E para mostrar a unidade da igreja. Então por isso que às vezes o bispo vai até um lugar, o padre vai até uma comunidade, para mostrar essa unidade. O povo pode caminhar. Samaria lá, naquele início, continuou caminhando, mas sempre tinha alguém dos apóstolos para acompanhar, para ver se a fé não se estava desviando, etc. Então isso não mostra um autoritarismo, não, mostra a unidade da igreja. Pedro e João foram até lá, gostaram do trabalho de Filipe, de evangelização, e confirmaram isso, movidos também pelo Espírito Santo. Então nesse domingo em que Deus, através de Jesus, o seu Filho, continua nos consolando, porque Ele vai subir aos céus, mas virá o Paráclito, abra o seu coração também ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer maravilhas na sua vida. E se houver perseguição de familiares, porque você vai na missa, que agora você está vendo lives de oração, de missa, de grupo de oração, se houver perseguições por causa disso, é um bom sinal. Quando nos perseguem porque eu estou evangelizando, porque eu estou falando de Deus, porque eu estou vivendo uma fé madura, porque eu já não estou gritando com quem me grita, porque eu estou tendo boa conduta, porque eu estou me abrindo para o Espírito Santo, significa
que você está no bom caminho. Agora, se você quer fazer as suas vontades, sempre do seu jeito, aquela frase, aqui sempre foi assim, padre, essas coisas, aí você vai sofrer uma perseguição, mas por sua causa mesmo. Aí você acabou tendo mais um mundo do que o próprio Deus dentro de você. E aí a perseguição ela não é válida, porque já não é em nome de Deus, é em seu nome. Então, abra-se ao Espírito, aceite essa consolação de Deus, não a consolação do mundo. A consolação do mundo é passageira. Já deu tudo certo. Não, tem que caminhar. Para dar certo tem que continuar caminhando. Você não pode abrir mão. Tem muitas moradas. Não, vamos continuar caminhando. Vamos continuar vivendo a nossa fé, especialmente nesse tempo de pandemia, onde a fé está se dando virtualmente. Vai voltar o tempo, Deus nunca nos abandona, em que nos encontraremos de novo, em que comungaremos de novo, nos abraçaremos, viveremos em comunidade novamente. Por enquanto, a igreja doméstica está funcionando muito bem. Peçamos a Deus então pelo fim dessa pandemia, pelas pessoas que mais sofrem e pelas almas daquelas pessoas que estão perdendo a vida em virtude desse vírus também, para que possa de fato isso passar logo e nós possamos nos reencontrar e invocar juntos esse Espírito da Verdade, o Paráclito. Amém. Amém.